Você provavelmente está familiarizado com a imagem mais conhecida de Jesus. Um homem branco, barbudo, de longos cabelos castanhos claros e olhos azuis. Mas apesar de essa ser uma figura conhecida para cerca de 2 bilhões de cristãos ao redor do mundo, ela tem pouco a ver com a realidade e muito mais a ver com séculos e séculos de eurocentrismo. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou te contar o que os historiadores dizem sobre a real aparência de Jesus. Eu já adianto aqui que eles afirmam que o Jesus histórico muito provavelmente era moreno, baixinho e mantinha cabelos aparados como outros judeus de sua época. Mas é bem difícil chegar a uma real aparência de Jesus Cristo. Essa dificuldade vem da própria Bíblia cristã. Isso porque o conjunto de livros sagrados que narram a vida de Jesus não faz qualquer menção que indique como era sua aparência. A historiadora neozelandesa Joan E. Taylor, autora do livro What Did Jesus Look Like? Ou Como Era a Aparência de Jesus, diz que nos evangelhos ele não é descrito fisicamente, nem se era alto ou baixo, bem apessoado ou forte. A única coisa que se diz é sua idade aproximada, cerca de 30 anos. Já o historiador André Leonardo Chevitarese, que é professor da UFRJ e autor do livro Jesus Histórico, uma brevíssima introdução, falou o seguinte: essa ausência de dados é muito significativa. Parece indicar que os primeiros seguidores de Jesus não se preocupavam com tal afirmação, que para eles era mais importante registrar as ideias e os papos desse cara do que dizer como ele era fisicamente. Mas se há tão poucas informações assim, como imagens como esta se tornaram tão famosas? Joan E. Taylor diz que as imagens que se consolidaram ao longo dos séculos procuraram retratar Jesus como uma figura divina, de Filho de Deus, e não Jesus humano. Esse Jesus barbudo e cabeludo foi surgir na Idade Média, no auge do Império Bizantino. Jesus passou a ser retratado naquela época como uma figura invencível, semelhante fisicamente aos reis e imperadores da época. O sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, da PUC de São Paulo, diz que também há uma diferença entre a representação de Jesus nas igrejas orientais e ocidentais. Isso porque na Igreja Católica Oriental, também conhecida como ortodoxa, o ícone de Cristo deve seguir uma série de regras para que a imagem transmita essa outra percepção da realidade de Cristo. A testa, por exemplo, é alta, com rugas que normalmente se agrupam entre os olhos, sugerindo a sabedoria e a capacidade de ver além do mundo material. Além disso, é possível perceber que nas cenas com várias pessoas, Jesus é sempre representado como sendo maior. Isso indica sua ascendência sobre o ser humano normal. E na cruz ele é representado vivo e na glória, o que já indica a sua ressurreição, afirma o sociólogo. Já no Ocidente, ou na Igreja Católica Apostólica Romana, não existem tais normas. Os artistas que representaram Cristo ao longo dos séculos criaram sua imagem, cada um a seu modo. Abre aspas para o Francisco Borba. Jesus pode ser uma figura doce ou até fofa em muitas imagens barrocas, ou um Cristo sofrido e martirizado como nas obras de Caravaggio ou Goya. Mas dada a falta de evidências vindas da Bíblia e o fato de que o Jesus representado no cristianismo é mais uma figura mítica e divina, fica a pergunta: seria possível chegar a uma conclusão de como era a real aparência de Cristo? Em um documentário feito pela BBC em 2001, o especialista forense Richard Neve tentou chegar a uma figura próxima da realidade. Neve é especialista em reconstruções faciais e utilizou conhecimentos científicos para chegar a essa imagem que você está vendo aí na tela. Ele e sua equipe tiveram como base 3 crânios do século I de antigos habitantes da mesma região onde Jesus teria vivido. E a partir desses crânios utilizaram modelagem 3D para chegar a uma aproximação de como seria um rosto típico, que pode muito bem ter sido de Jesus. Ossadas de judeus dessa época mostram que a altura média deles era de 1,60 m. Já o peso era de pouco mais de 50 kg e a cor da pele é uma estimativa. Joan E. Taylor chegou a conclusões semelhantes a respeito do que seria a fisionomia de Jesus. Ela nos disse o seguinte: os judeus da época eram biologicamente semelhantes aos judeus iraquianos de hoje em dia. Assim, acredito que ele tinha cabelos de castanho escuros a pretos, olhos castanhos e pele morena. Um homem típico do Oriente Médio. O teólogo Pedro Lima Vasconcelos, da Universidade Federal de Alagoas e autor de O Código da Vinci e o Cristianismo dos Primeiros Séculos, diz que há um caminho para se tentar chegar à imagem de Jesus. Segundo ele, o ideal seria olhar para algum beduíno daquelas terras desérticas, andarilho nômade daquelas terras castigadas pelo sol inclemente. Com essas informações em mente, a gente aqui também tentou chegar a uma figura aproximada do que seria a real aparência de Jesus.
Para a reportagem para a BBC News Brasil, que deu origem a esse vídeo, o jornalista Edson Veiga contou com a ajuda do designer gráfico brasileiro Cícero Moraes, que é especialista em reconstituição facial forense. Ele já fez trabalhos para diversas universidades estrangeiras. Ao todo, reconstituiu facialmente 11 santos católicos e criou pra gente essa imagem científica de Jesus Cristo que você vê agora. Cícero diz: certamente ele era moreno, considerando a tez das pessoas daquela região e principalmente analisando a fisionomia de homens do deserto, gente que vive sob o sol intenso. Além da cor da pele e do rosto, uma outra questão importante é a do cabelo e barba de Jesus. Será que ele realmente tinha cabelos longos, como nas imagens mais famosas? Uma dica parece estar na Epístola aos Coríntios, onde Paulo escreve que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, o que indica que o próprio Jesus não tenha tido madeixas longas como costuma ser retratado. A historiadora Joanne Taylor diz que para o mundo romano, a aparência aceitável para um homem eram barbas feitas e cabelos curtos. Um filósofo da antiguidade provavelmente tinha cabelo curto e talvez deixasse a barba por fazer. André Leonardo Chevitarese lembra que isso ficou claro nas primeiras iconografias conhecidas de Jesus, que datam do século III. Nelas ele aparecia como um jovem sem barba e com cabelos curtos. Já a pesquisadora Vilma Stegall de Tomaso, da PUC de São Paulo, também ressalta um ponto importante. Na iconografia da arte cristã primitiva, feita entre os séculos II e V, Cristo aparece de várias formas. Ela diz que ele poderia ter o rosto barbado como um filósofo ou um mestre, ser imberbe com o rosto apolíneo, com o pálio ou a túnica, com o semblante do deus Sol ou de humilde pastor. Bom, a gente já viu aqui como as representações míticas e históricas de Jesus Cristo são bem diferentes. Mas vale ressaltar, como afirma o sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, que essa questão de uma representação fiel ao personagem histórico de Jesus é um problema do nosso tempo. Ele afirma que não é necessariamente um problema termos uma representação de Cristo com olhos azuis. O problema é, nas palavras dele, termos fiéis negros ou mulatos com feições caboclas, imaginando que a divindade deve se apresentar com feições europeias, porque essas representam aqueles que estão por cima na escala social. Segundo o historiador André Leonardo Chevitarese, a distância entre os Jesus europeu e os novos fiéis de países distantes foi reduzida pela produção de um Jesus étnico, ou seja, uma representação de Cristo mais aproximada dos traços de cada cultura. O especialista cita que os retratos de Jesus em Macau, antiga colônia portuguesa na China, mostram um Cristo de olhos puxados, com a forma de se vestir própria de um chinês. Já na Etiópia, há registros de um Jesus com feições negras. No Brasil, esse Jesus europeu também convive com imagens de um Cristo mais próximo dos fiéis. Um exemplo são as obras de Cláudio Pastro, considerado o artista sacro mais importante do país desde Aleijadinho. Pastro é responsável por painéis, vitrais e pinturas do interior do Santuário Nacional de Aparecida e sempre pintou Cristo com rostos populares brasileiros. Se você gostou desse vídeo, então não esquece de deixar sua curtida e também de seguir a gente por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais e no bbcbrasil.com. Muito obrigada e até a próxima!